Olá, perito. Hoje eu vou falar de um tema muito básico. A distinção entre auxílio-doença e benefício por incapacidade temporária. Infelizmente, alguns peritos ou alguém que ainda se aventura no ramo das perícias tem dúvida acerca desse conceito. Então, apesar de bastante elementar, é importante repisar a diferença entre esses dois conceitos, evidentemente não para aquele que já está familiarizado, mas para aquele que está começando, iniciando no ramo das perícias. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito judicial há muitos anos e ajudo peritos com mentorias a darem os seus primeiros passos na perícia médica. Bom, o tema de hoje é muito simples. O que acontece é que eu faço mentorias em perícias médicas e não raramente, quando os colegas iniciam nas perícias, ainda tem esse conceito equivocado, né? Arraigado a questão do direito ao benefício está ligado à eventual necessidade de gastos em relação a um determinado diagnóstico. Inclusive, essa é uma tônica reiterada nas perícias médicas por parte dos periciandos. Eles têm a impressão de que o fato de ter uma doença gera o direito de receber o benefício, porque o antigo nome auxílio-doença dava a impressão que era um auxílio que a pessoa recebia em função de estar doente, em decorrência das despesas, dos gastos que ele tinha que fazer em relação à doença. Então, muitas vezes na perícia, até atualmente, as pessoas querem dedicar uma parte ali do tempo da perícia para explicar os gastos que estão tendo com medicamentos, o fato de não ter dinheiro, que está passando dificuldade financeira, que não pode arcar com tal tratamento. Então, efetivamente, esse não é o foco da perícia e, notadamente para aqueles que estão começando, nós vamos explicar aqui de forma detalhada do que se trata. Então, o que acontece? Aqui na tela eu tenho uma pequena apresentação para explicar para você o seguinte. Em 2019, ocorreu uma emenda constitucional, a emenda Constitucional 103 de 2019, ela alterou, né, a Previdência Social, foi uma reforma da Previdência e trouxe aqui impactos muito relevantes no que tange a perícia médica também, tá? Então, de doença como evento protegido à incapacidade para o trabalho. O impacto direto na perícia médica, é isso que nós vamos discutir aqui rapidamente. Bem, o ponto de partida é o seguinte: antes da emenda constitucional de 103 de 2019, a cobertura dos eventos em relação aos benefícios concedidos pelo INSS ao trabalhador levava em consideração, pelo menos do ponto de vista literal do que tinha na lei, a doença e o conceito de invalidez, tá? Também a morte e a idade avançada, que era a aposentadoria por idade. Atualmente, após a emenda constitucional, esse conceito foi modificado em sua literalidade lá na Constituição Federal e passou-se a falar em incapacidade temporária para o trabalho ou incapacidade permanente para o trabalho, tá? Então essa é a modificação em síntese que aconteceu. Antes, doença, invalidez. Atualmente, incapacidade temporária para o trabalho, incapacidade permanente para o trabalho. Inclusive, eu gosto de frisar sempre quando eu falo em perícia médica, judicial, no âmbito do direito previdenciário, que a gente deve se esforçar para usar a expressão incapacidade para o trabalho, porque incapacidade é um termo genérico. E o que nós buscamos no direito previdenciário, na perícia previdenciária, é determinar, nos casos pertinentes, evidentemente, a incapacidade para o trabalho. A gente saiu do critério jurídico de diagnóstico, apenas doença, para analisar a funcionalidade, ok? Bom, antes, doença, invalidez. Se a doença há direito, pelo menos na cabeça, no imaginário, né, dos periciados, e depois incapacidade, evento protegido, incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. Se há incapacidade para o trabalho, há direito ao benefício previdenciário por incapacidade. Doença não é mais o centro, né? O sistema previdenciário não protege a doença, protege a incapacidade para o
trabalho. Doença não gera automaticamente incapacidade, é muito comum, as pessoas sabem que eu faço perícia e perguntam pelo corredor dos hospitais, pelo corredor aqui do prédio do trabalho, as pessoas, doutor, meu filho tem autismo, dá direito a receber benefício? Doutor, eu tenho diabetes. Diabetes dá direito a receber o benefício? Então é isso, está arraigado, né, o conceito de que ter a doença daria direito a receber um benefício, e na verdade não é exatamente isso. A doença precisa estar não estável, né, a ponto de impedir a pessoa de trabalhar. Então a doença em si, né, não gera nenhum direito previdenciário. Incapacidade é o critério jurídico relevante, a doença é a causa, a incapacidade é o evento que a lei protege. Então, a legislação infraconstitucional, infelizmente, ainda não foi alterada, né? Nós temos na Lei 8.213 de 91 ainda a expressão auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas a Constituição, a partir de 2019, já contempla o conceito de incapacidade para o trabalho. Na prática pericial, sempre se vislumbrou aqui o conceito de incapacidade, né? Mesmo antes da reforma constitucional. O que a Constituição fez com essa reforma, nesse aspecto, foi simplesmente dar uma terminologia, eu acho que mais pertinente para a nossa abordagem. O artigo 59 da Lei 8.213 de 91 diz: ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Ou seja, a Lei 8.213 de 91 já trazia no artigo 59 o conceito de incapacidade laborativa, mas em alguns outros pontos da lei se falava em auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, na prática, a mudança foi mais formal do que propriamente uma mudança da prática pericial. O descompasso, né, entre a forma e a prática pericial, né, digamos assim, foi corrigido, porque na prática, que impacto essa alteração teve na perícia médica? O impacto foi absolutamente nenhum, tá? Mudança do objeto da perícia, nenhuma mudança, tá? A lógica pericial sempre esteve fundada na capacidade para o trabalho, mesmo quando nós chamávamos, quando na legislação estava falando em auxílio-doença, a gente sempre fez a perícia observando ou focado na capacidade do indivíduo trabalhar. O que se corrigiu foi apenas essa, digamos assim, imperfeição, incorreção. O que se corrigiu, na verdade, foi essa incoerência, né, do ponto de vista de terminologia, e agora a gente está afinado o que diz a Constituição Federal com a prática pericial, mas verdadeiramente mudança nenhuma. Bom, a pergunta central da perícia é, e sempre foi, né, a incapacidade para o trabalho. Pode trabalhar ou não. Muitas vezes eu estou fazendo perícia e a pessoa quer se alongar nas explicações acerca de eventuais dificuldades financeiras, né, e outras questões que nada tem a ver com o benefício ou com o direito dele. Então eu gosto de explicar, né, a gente está lidando com pessoas mais simples, que não têm noção de direito, que não estão obrigadas a saber disso, e eu digo de uma forma assim mais direta: olha, aqui o nosso objetivo é saber se pode trabalhar ou não pode trabalhar. Inclusive, isso é importantíssimo para o perito, que muitas vezes ele tem que entender isso, né? Às vezes a pessoa se estende na perícia, faz perguntas desnecessárias, faz exames desnecessários por um formalismo, né? Então, eu digo que a perícia tem esse objetivo, é muito simples: eu não vou tratar o paciente, eu não vou impor uma terapêutica, eu vou tão somente observar se ele pode trabalhar ou não. Então, um paciente que chega para mim hemiplégico, com dificuldade na marcha, às vezes conduzido por terceiro, na hora que ele entra no consultório, eu faço o exame assim, mais sumário, e identifico que aquela situação não é uma simulação. Portanto, para mim, a perícia ali já acabou, é só formalismo, é só burocracia, porque eu já tenho a minha convicção de que a pessoa não pode trabalhar. E é essa a resposta que nós vamos dar nesse tipo de perícia para os benefícios por incapacidade laborativa. Então, a gente vai avaliar a atividade habitual, isso é importantíssimo. Isso aqui eu vou trazer outras aulas aqui no canal para explicar sobre a perícia com mais detalhes. A gente também analisa as exigências do trabalho, né? As limitações concretas que a pessoa enfrenta e a capacidade de reabilitação. Para dar um exemplo prático, né? A gente tem uma pessoa com cegueira monocular, ele é motorista de caminhão, tá certo? E o que acontece? Evidentemente, eu vou analisar essa
doença que ele tem, a cegueira monocular, em função do tipo de atividade que ele exerce. Para mim, um indivíduo com cegueira monocular não pode ser motorista profissional. Então, para essa atividade habitual, ele estaria incapaz. Em função de quê? Em função de que, para esse trabalho, ele tem que ter uma acuidade visual plena. Ele não pode ver metade do campo visual, ou não pode ter perda do campo visual de um ou outro lado, porque ele vai colidir o veículo, provocar acidentes. Essas são as limitações concretas que eu identifico no caso dele, e nesse caso específico, a incapacidade não seria total para todo e qualquer trabalho, seria parcial, e a reabilitação seria uma possibilidade. Eu teria que dizer na perícia para quais tipos de trabalho ele poderia ser reabilitado. Então aqui é uma síntese, né? Isso a gente vai explorar melhor depois em outros vídeos. Então, em conclusão, antes, né, a proteção legal era, em tese, baseada na existência de doença. A emenda constitucional mudou, né, e explicitamente trouxe a proteção baseada em funcionalidade, notadamente na capacidade para o trabalho. Então, essa lógica já existia na prática pericial, na prática dentro do direito previdenciário e na lei. A emenda constitucional a tornou expressa e inequívoca. O perito não avalia doença, avalia capacidade para o trabalho. Então, essa informação ela é muito básica, mas ela é muito importante. Inclusive para quem não faz perícias, para o médico assistente, que muitas vezes também confunde esses conceitos. Por hoje é isso. Nós nos encontraremos nos próximos vídeos, sempre discutindo temas importantes para a perícia médica. Compartilha esse vídeo, manda para outros colegas que podem ter interesse e me segue aqui no canal se você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre perícia médica judicial. Um grande abraço.